sou Valquíria Imperiano. Eu venho aqui no programa As Valkyries. As Valkyries apresentam mulheres poderosas, mulheres que contribuem para o crescimento da sociedade, da literatura, da cultura, da ciência, da educação, da moda, da família. São mulheres que contribuem com a sociedade. Elas estão aqui em destaque nesse programa, que é o programa As Valkyries. Dê seu like e divulgue. Essas mulheres precisam ser conhecidas. Nós vamos começar o programa apresentando para vocês a Fabiana Machado, uma mulher, uma menina mulher extremamente forte, uma guerreira brasileira. A Fabiana é um exemplo de combatente, né? Ela veio de um meio difícil, muita dificuldade na sua vida, para que ela possa sobreviver. E ela, apesar das possibilidades serem mínimas, ela conseguiu sair dessas dificuldades, ela conseguiu estudar, ela conseguiu superar-se e superar a própria vida. Então, o canal Cultive tem um prazer imenso, imenso mesmo, em trazer aqui para vocês uma valquíria de verdade. Ela é uma valkyrie, né? Ela é uma guerreira, ela é uma mulher que se ajudou e hoje ela está no campo de batalha como as Valkyries da mitologia nórdica, que salva os heróis, tira os heróis de guerra para que eles recebam a vida eterna. E a vida eterna, a Fabiana está dando essa vida eterna no sentido de ser uma vida confortável e de dar sonhos, que o sonho é eterno para nós. E ela está conseguindo fazer isso lá em Feira de Santana, e nós temos o prazer de apresentar essa menina mulher, muito forte, muito persistente e batalhadora, que nos foi apresentada pela Zezé Maria José Negrão, também de Feira de Santana, né? Nossa delegada em Feira de Santana, e eu tenho muito prazer em estar aqui com a Fabiana Machado. É uma história de otimismo, de superação, e passem para frente essa história e o link, né? Recomendem, porque é muito bom ouvir histórias de pessoas que têm coisas boas para contar. Nós não vivemos num mundo que só tem tristeza e infelicidade. É preciso motivar o bem. E, para isso, nós estamos trazendo para vocês pessoas que têm histórias boas para serem contadas, e a Fabiana é uma delas. Então, põe o seu like aqui, porque se você colocar o like, ajuda o canal a passar para ser divulgado mais para frente, para outras pessoas, e quem sabe nós possamos atingir e ajudar outras pessoas também que tenham situações difíceis. Então, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite a todos vocês que estão me ouvindo, e é um prazer estar com você, Fabiana. Fabiana, é com você. Eu primeiro quero agradecer por estar aqui dividindo experiência pessoal de vida neste canal extremamente importante, necessário, fundamental e de utilidade pública, que é o canal Cultive, presidido pela nossa querida e admirada poeta Valquíria, e também quero agradecer a querida e admirada poeta Zezé Negrão, por ter feito esta ponte, ter estreitado esse laço afetivo entre mim, a Valquíria, e o canal Cultive. Eu sou Fabiana Machado, como a querida Valquíria me apresentou, sou advogada e ideóloga de projetos sociais aqui da cidade de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Eu vou passar um pouco da minha história
para que vocês tenham um pouco mais de compreensão porque destes projetos civilizatórios de vida. Então, eu venho de uma família muito humilde, bem pobre mesmo, que não tive uma infância muito agradável em razão da falta do mínimo existencial básico. Meu pai, ele é analfabeto e pobre da zona rural. A minha mãe, ela é analfabeta, pobre e da zona rural. Eu tenho um irmão caçula, e na época em que eu tinha por volta de 8 anos, na minha cabeça eu tinha essa idade, mas a minha mãe, ela sempre me corrige, a minha mãe biológica, ela fala, não, você tinha uns 10 anos, mas na minha cabeça o registro é de que eu tinha uns 8 anos quando eu fui separada dos meus pais, em razão da miserabilidade em que nos encontrávamos. Meu pai trabalhava na roça, e aqui, em época que a gente chama de sequeiro, que é aquela época que não chove, não tem trabalho em roça. Então, é uma época em que as pessoas elas sofrem muito mais, elas sofrem dobrado, porque é uma época que não chove, não tem como cultivar, exceto se tiver poços, mas isso também requer uma demanda de recurso muito grande para poder alguém abrir um poço, e a gente não tinha isso. A minha mãe também trabalhava na roça e também ela trabalhava lavando roupas para conhecidos e desconhecidos. Ocorre que no desespero da falta de recursos para meu pai sustentar a minha mãe e meu irmão, ele foi embora, ele fugiu. Ele não teve condições de ver a gente passando necessidades mesmo, e ele saiu de casa sem dizer para onde ia e nunca mais voltou. A minha mãe, ela ficou sozinha e ela tinha que sustentar a mim e meu irmão. Ela lavava roupa e ela trocava esse serviço por quilo de alimentos. É bem doloroso dizer isso para vocês. Mas lá nos anos 80, em meio à dificuldade que a gente estava, a minha mãe lavava muita roupa mesmo. Era o dia inteiro ela lavando roupa. Ela chegava em casa com os dedos sangrando na carne viva, de tanto que ela tinha lavado roupa. E às vezes o que ela levava era 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. E dessa forma ela não ia conseguir sustentar a mim e meu irmão. Então ela começou a procurar trabalhos de doméstica. Ela encontrou um trabalho de doméstica na cidade de Irecê. A patroa disse que ela não podia levar os 2 filhos, ela só poderia levar um dos filhos. E meu irmão tinha uns 3 para 4 anos, se não me falha a memória, ele era bem pequeno, nem falava direito ainda. Então, a minha mãe optou por levar o mais vulnerável, que foi o meu irmão. Ela não teve coragem de dizer para mim que ela estava indo embora para trabalhar. Então, ela me deixou dormindo na casa da minha avó, que é a mãe dela. Eu fiquei com a minha avó. A minha avó, ela tinha problemas de saúde mental. Então, ela era tida como louca. É muito ruim lembrar isso, sabe? É muito triste. Dói muito aqui dentro do peito ter que lembrar essas coisas. Então, eu comecei a limpar a casa dos outros, porque a minha avó, ela era muito pobre, ainda não era aposentada, e eu precisava limpar a casa dos outros para poder
levar comida para casa da minha avó. Então eu trocava a minha força de trabalho, o serviço, eu limpava as casas dos outros. Eu atravessei a miserabilidade profunda. Eu sei o que é a pobreza. A minha avó vivia numa pobreza muito grande. E todo o sofrimento de viver necessitando do mínimo existencial básico de vida fez com que a minha avó enlouquecesse. Então, a minha avó, como fala por aqui, não era boa da cabeça. E eu fiquei com a minha avó. E eu lembro que quando eu acordei, que eu não tinha mais a minha mãe, foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida. Foi uma dor terrível. Uma dor que não cura. E na casa da minha avó também não tinha o que comer. A minha avó, ela pegava folha de mato e misturava com farinha para a gente comer. E aí eu comecei a limpar a casa das pessoas pelo prato de comida. Eu faxinava, minha estatura é pequena, eu não sou uma mulher grande, e eu era uma criança bem raquítica e pequena. Então, com 8, 9, 10 anos, eu tinha uma estatura de 5 anos. Eu era bem pequena mesmo. Ainda sou. Então, eu ficava trabalhando na casa das pessoas e por lá eu comia, eu me alimentava. Então, eu chegava na casa da minha avó já com a barriga cheia. Às vezes, eu pedia para levar para minha avó, as pessoas davam. Então, eu fazia isso e as pessoas me davam shampoo, me davam sabonete, me davam coisas usadas, roupa usada. Então, foi assim que eu fui vivendo. E eu levava para casa da minha avó as coisas que as pessoas me davam pelo serviço que eu tinha feito. Eu olhava crianças. Então, quando eu completei 12 anos, um tio meu foi me visitar. Aí um tio meu falou assim: você está aqui trabalhando praticamente pela comida. Eu vou levar você para você trabalhar por meio salário mínimo. Aí o meu tio me levou para a cidade e me colocou na casa de umas pessoas que eu não conhecia e que eu ia trabalhar lá para receber meio salário mínimo. E eu fiquei trabalhando com essas pessoas e com esse salário, meio salário mínimo, eu fui juntando. Aos 13 para 14 anos, eu já tinha um dinheiro que foi o necessário para construir um barraco para minha mãe. Minha mãe não tinha onde morar e foi com esse dinheiro que construiu o primeiro barraco que ela viveu, sendo dela mesmo. E a partir daí eu não voltei mais para cá. Você manteve contato com a sua mãe? Continuou tendo contato com ela? Sim, sim. Hoje a minha mãe, ela vive bem. Meu pai voltou, né? Eles vivem juntos, vivem em um sítio que nós compramos, um sítio muito bom, muito bonito, muito cultivado, cheio de frutas. Hoje a situação é outra, né? Graças aos estudos, né? Graças aos esforços, graças a Deus e graças a todas as pessoas que eu encontrei que me ajudaram. Encontrei muita gente que me maltratou muito. Eu fui muito maltratada, muito mesmo. Sofri muita violência. Passei fome, sede e frio nesse mundão de Deus. E não desejo isso para ninguém.
Não desejo para ninguém. Então eu trocava a minha força de trabalho, o serviço, eu limpava as casas dos outros, eu cuidava de criança, lavava roupa e em troca eu ganhava quilos de alimento e levava para casa da minha avó. Quando eu completei uns 12 anos, eu tô abreviando, gente, porque eu vivi muitas coisas e aí eu tô abreviando a história, tá bom? Da minha história de vida. O meu tio foi me buscar quando eu tinha completado 12 anos para que eu trabalhasse por meio salário mínimo em uma casa de família na cidade de Irecê. E eu fui trabalhar por meio salário mínimo, eu consegui juntar o dinheiro, eu não gastava, e com esse dinheiro foi construída a primeira casa da minha mãe. Então, eu, a partir daí, não voltei mais para casa, fiquei trabalhando pelo mundo. Eu passei sede, fome, frio, sofri muitos maus tratos, todo tipo de violência que vocês puderem imaginar, que uma criança desprotegida no mundo, sem pai, sem mãe, ela passa, eu passei. E quando eu completei os 16, 15 para 16 anos, eu fui trabalhar de babá na capital da Bahia, em Salvador. E conheci o irmão do meu patrão, o Pedro Novaes, que é meu esposo. A gente, depois de muito tempo, né, que a gente se conheceu, a gente começou a namorar escondido da família dele, porque ele vem de uma classe social diferente da minha, classe média, alta, e ele teve estudo, e eu não, eu analfabeta e pobre. E o Pedro, ele começou a me ensinar, né, as coisas, né, e eu comecei a aprender através do Pedro. O Pedro passou a ensinar a mim e a sobrinha dele. Primeiro a sobrinha dele, ele ensinava, comprava material escolar para a sobrinha e comprava para mim também. E ao tempo que ele ensinava a sobrinha dele, ele ensinava para mim também. E aí eu fui aprendendo. Nós ficamos juntos, mesmo contra a vontade da família dele. E hoje a gente está com quase 25 anos juntos. A nossa filha mais velha, ela tem 22 anos. O nosso filho caçula, ele tem 16 anos. A gente constituiu uma família muito linda, muito amável, muito afável, solidária, altruísta, humanitária, e a gente ajuda muitas pessoas. Então, os projetos sociais que nós desenvolvemos, nós temos apoio da sociedade, de muitos amigos, e conseguimos já ajudar muitas famílias, inclusive salvando vidas. Pessoas que diziam que iriam se suicidar, dizem pra gente que depois que conheceu os nossos projetos, eles começaram a pensar de forma diferente da vida e agradecem a gente e diz, o projeto de vocês salvou a minha vida. É muito gratificante a gente ouvir isso, porque a gente está contribuindo para o bem, para a paz, para a concórdia, a harmonia e a justiça da sociedade. Então é muito bom ouvir que os projetos que a gente desenvolveu surtem efeitos para o melhor na sociedade. Eu criei, fundei o projeto Versos de Mulher, que é um movimento muito bonito, iluminado e cheio de carinho.
eu tive essa vontade de criar o projeto Versos de Mulher desde a época da faculdade, porque foi muito difícil a faculdade para mim, porque eu tinha 2 filhos pequenos e também trabalhava durante o dia e cursava a faculdade à noite. E teve um momento que eu achei que não iria conseguir terminar o curso, porque tudo era muito desgastante, a sobrecarga era muito grande. E no desespero, com o medo de não conseguir me formar, eu fiz uma aliança com Deus. Eu combinei com Deus que se eu conseguisse pegar o diploma e conseguisse me habilitar, eu iria disponibilizar horas para o trabalho voluntário. E quando eu concluí a faculdade, que passei na prova da OAB, que é a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a primeira coisa que fiz foi começar a advogar de forma gratuita para as pessoas que não podiam pagar a advogado, sobretudo as mulheres. Então eu comecei a trabalhar com o enfrentamento à violência doméstica e familiar, dando apoio e assistência jurídica de forma gratuita para as mulheres em situação de violência. E o projeto foi ganhando força, foi ganhando corpo e também foi exigindo mais pessoas para que abraçassem a causa, para dar conta da contingência de procura que estava tendo ao projeto. Então, eu convidei algumas amigas para entrarem neste movimento, as amigas aceitaram e daí a gente começou a trabalhar em um coletivo que hoje é uma organização de mulheres que apoia meninas e mulheres em situação de violência doméstica e familiar, que é o Versos de Mulher. O nome Versos de Mulher veio da seguinte forma: eu tinha montado o grupo com as amigas e esse grupo precisava de um nome. Então eu pedi a Deus para que ele iluminasse, ele me inspirasse um nome. E quando eu fui levar os meus filhos para a escola, quando eu estava retornando, que eu parei o carro no sinal de trânsito, eu senti no meu ouvido aquela voz assim falando: versos de mulher, versos de mulher. E daí nasceu o nome Versos de Mulher, que é esta organização de mulheres que apoia meninas e mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E é composto por poetas, empresárias, advogadas, donas de casa, professoras. É um grupo diverso, é um grupo plural, é um grupo no qual qualquer pessoa que queira participar pode. Então, qualquer pessoa que tenha vontade de contribuir e pedir para participar do movimento Veste Mulher, pode. É um grupo autônomo, autossuficiente, aberto e democrático. A gente tem diversas ações no movimento Versos de Mulher, desde o atendimento jurídico até a elaboração de saraus beneficentes. A gente faz saraus beneficentes com o objetivo de arrecadar fundos para doação. Então, tudo que a gente arrecada nos saraus, a gente doa para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade.
Então a gente faz diversas campanhas e também a gente criou produtos, que são as camisas que a gente vende para poder investir no próprio projeto. A gente vende camisas, a gente vende canecas e a gente vai movimentando este projeto com os produtos que a gente cria. É um projeto muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Vale muito a pena abraçar essa causa, porque a gente já conseguiu mudar centenas de vidas. Muitas famílias a gente já ajudou com esse movimento Versos de Mulher. E temos também o projeto Histórias Brilhantes, que surgiu na pandemia, surgiu o ano passado. E é um projeto que também está bastante forte, bem aceito pela sociedade. A gente conta experiências de vidas alheias, de superação, para servir de boa esperança aos corações das pessoas aflitas, desorientadas, confusas, perdidas e desesperadas. Então, no Histórias Brilhantes, a gente faz lives, entrevistas, contando histórias das pessoas que tiveram grandes, sérios problemas e que superaram através de uma determinação, de garra, objetivo e força. Então, serve de otimismo, de esperança e exemplo de fé para a sociedade. É um projeto também muito bonito. Eu já escrevi diversos poemas, já participei de antologias e escrevi esse livro aqui, ó, ele é bem fininho, Temas de Empoderamento Diário, em razão das crianças e adolescentes me pedirem. Como a gente dá palestra, a gente ministra palestra nas escolas, instituições públicas e privadas, nas escolas as crianças, né, e adolescentes sempre diziam: tia, você não tem um livro que possa nos ensinar? E eu ficava assim, não, a tia ainda não escreveu, escreva! E aí eu tive o incentivo de um pastor amigo e sentei e escrevi um livro, né, com a minha alma. Eu escrevi aquilo que eu gostaria de ouvir. Então, aqui neste pequeno ensaio, aqui nós temos alguns textos curtos que fala sobre o poder, né? Aqui a gente fala sobre o poder de fazer o bem, o poder de ser verdadeiro, o poder do carinho, o poder de ter valores, o poder da amizade, o poder do amor, o poder da família, o poder da fé, o poder da paciência, o poder da humildade, o poder da oração, o poder da vontade, o poder da esperança, o poder do pensamento, o poder da perseverança. Eu vou escolher aqui um desses textos para deixar com vocês a mensagem. Então, vamos falar sobre o poder do bem, já que a gente está falando em projetos sociais, né? Então, vamos falar aqui. O amor pelo bem é um dom da sabedoria. Então, o poder de fazer o bem. A vida não é um jardim encantado, tampouco um paraíso mágico, porque somos seres humanos que sentimos dores físicas e morais. Escolhemos caminhos errados e pagamos caro por isso. Envelhecemos, adoecemos e morremos. Você, querido, querida, leitor, leitora, que lê estas breves linhas, pode estar atravessando uma fase difícil na sua vida, seja com problemas em casa, com seu pai, com sua mãe, ou até mesmo com seu irmão ou irmã, ou filho e filhas. Pode ser com um divórcio traumático, um vício com álcool ou outras drogas.
a perda de um ente querido ou o rompimento de uma amizade valiosa em razão de intrigas e fofocas. Uma depressão ou enfrentando alguma doença com chances improváveis de cura. Seja lá qual for a tristeza que tenha instalado no seu coração, você tem o tempo presente nas suas mãos. Você está respirando, seu coração está pulsando no aqui e agora, e isto é mais do que necessário para você se eternizar através da prática do bem, registrado no Código Imortal da Natureza. Então, não desperdice tempo lamentando o que passou, nem maldizendo as coisas que não deram certo na sua vida. Porque não basta estar vivo, nem ter saúde, nem ser rico se você não for uma pessoa verdadeiramente voltada a fazer o bem. Acredite, o céu se alegra quando compartilhamos o que é bom e o prazer de praticar o bem e cuidar das coisas é infinitamente maior do que o nosso pessimismo. Então essa é a minha mensagem deste pequeno ensaio que eu escrevi com a força da minha alma para vocês. Eu quero agradecer novamente a grandiosa oportunidade de estar aqui falando no programa As Valquírias pelo convite de uma mulher que é iluminada, maravilhosa, incrível, fenomenal e super do bem, que é a querida poeta, escritora Valquíria. Beijo de carinho para todos e todas e até o próximo encontro.